Pronto, está gravando. Está gravando. Então, boa tarde a todos. Professor Alain e eu, né, que somos os responsáveis pelo grupo de pesquisa em arte, né? Eu sou a líder, ele é o vice-líder, ele acha que é um pajé, não é um pajé? É o xamã. O xamã. Então, nós chamamos, né, esse grupo hoje, especialmente, né? Nós já tínhamos fechado os nossos encontros, mas com a visita ilustre, né, de Jonas e de Marcos, né, num dia especial, para a gente conhecer um pouco a pesquisa do Jonas, né, de mestrado, e também o lançamento do trabalho do Marcos. Sejam bem-vindos ao nosso grupo, hoje e sempre, né? E acho que quem vai estar lá vai acompanhar, eu acho que a Alice vai chegar também aqui no Meet, e que tenhamos uma tarde de bastante reflexão e conversa boa. Falar, Alain? Estranho. É, estranho. Não tinha. Tá faltando alguma coisa aqui, né? Ah, tá. Então, gente... Indiana, as cabeças caem. Só reiterar o que a Aurélia, né, falou. Obrigado ao Marcos e ao Jonas por compartilhar, né, o trabalho, a pesquisa. É uma honra tê-los aqui. E o GPA convida vocês, se vocês tiverem interesse de publicar alguma coisa no nosso site por conta do trabalho de vocês, o site está aberto para vocês também lá, tá? Só visitar. Se tiver interesse, estamos aqui sempre na parceria, né? É muito importante a gente manter os nossos vínculos e a arte sempre para frente. Sempre em frente. Beleza. É isso. Então, para quem que eu vamos entrego? Quem é que vai falar primeiro? Valeu. Acho que dá para me ouvir legal, né? Tá. E agora? Eu vou olhar para cá, eu acho, eu não sei. Enfim, vamos nos adaptando. Estranho não estar em tela cheia, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Ah, é? Ah, então beleza. Tudo bem, então. É o Dani mesmo. Então, é sempre um prazer estar aqui na Unesc, né? Eu fiquei 2 anos sem vir para cá e sempre que eu venho fazer uma visita eu acabo compartilhando um pouco da pesquisa e do que ando vivenciando do lado de lá, né? Que não é tão longe assim, no Rio de Janeiro, né? Mas no final das contas cria-se um gap, né? Uma distância e um amadurecimento da pesquisa, né? Ainda mais agora que eu consegui essa questão do mestrado, né? De ter entrado no mestrado e durante esse tempo de pandemia, né? Que foi esse tempo que eu fiquei sem vir para cá, acabei não compartilhando alguns processos que eu desenvolvi no mestrado. Aqui eu vou estar compartilhando quase um ensaio da defesa já, porque eu vou defender justamente dia 13 agora de dezembro, né? Então, assim que eu tiver o link em mãos, eu vou compartilhar com vocês. Gostaria de agradecer a abertura por estar aqui compartilhando um pouco dessa pesquisa. Então, o meu trabalho, essa minha pesquisa se chama Poética sobre o Corpo Aparelhado, por uma experiência hipersensível na natureza. O meu orientador é o Guto Nóbrega, professor do PPGAV da UFRJ. E o NANO é o Núcleo de Artes e Novos Organismos da UFRJ, que é um laboratório de arte, ciência e tecnologia, né? Como aluno de poéticas interdisciplinares, a gente acaba se contaminando por outros campos de conhecimento, né? E lá é um grupo bem forte, bem bacana, que a gente consegue desenvolver alguns trabalhos lá. É um coletivo, né? Que fica dentro da UFRJ. Eu gostaria de começar a minha fala pensando sobre mundos ficcionais, né? Durante esse processo do mestrado, eu tive o prazer de revisitar o meu processo e repensar sobre eles. E aí eu me questionei muito sobre como a ficção científica me influenciou tanto assim na minha produção.
Quando eu era pequeno, eu morava em São Paulo, quando eu vinha para cá, eu ficava imaginando, quando eu ia para as terras do meu avô, né, que é mais, assim, sítio, fazenda, né, em Laguna, eu ficava imaginando quando é que um robô gigante ia aparecer, como a gente vê nos Tokusatsu, né, nos Flashmans, nos Power Rangers, né, que passavam muito na TV naquela época. Era uma mistura de uma nostalgia de uma tecnologia, porque como eu vivia em São Paulo, eu era garoto de apartamento, então aquela ficção científica acabava me contaminando muito, né? E quando eu saía do contexto da cidade, eu ficava imaginando como seria ter esse envolvimento com os robôs fora do contexto urbano, né? E essa tecnologia acabou me... Peraí... E essa tecnologia acabou influenciando muito o meu trabalho, né? Esses desenhos que eu estou apresentando aqui, esse trabalho, Seção de Máquinas Utópicas em Paisagens Ficcionais para a Criação de Novos Horizontes, o nome é extenso assim mesmo, como se fosse uma longa viagem. Eu fico imaginando como é que seria o convívio com esses robôs, com esses seres máquicos, né? Dentro da nossa vivência, assim, né? Isso me deixava muito curioso. Como é que esses robôs se envolviam com seres humanos? Eu me lembro muito da Rose dos Jetsons, que é aquela robozinha que servia como uma empregada, e ela tinha um comportamento, tinha momentos que ela ficava com raiva, tinha momentos que ela discordava de alguma ordem, né? E isso sempre me chamava muita atenção. Como é que pode um dispositivo eletrônico ter um comportamento próximo de um orgânico, próximo de um ser vivo, né? E aqui são alguns desenhos e ensaios que eu fazia, que ainda faço, nessas paisagens. Essas paisagens são recortes de revista Gol, de linha aérea mesmo da Gol. Na época, antes da pandemia, eles distribuíam uma revista que era gratuita e tinha muito essas paisagens. E quando eu estava viajando para fazer algum trabalho ou outro, eu acabava recolhendo essas revistas, escolhia determinadas paisagens e inseria esses desenhos, esses protótipos ficcionais, né? Para mim, essa ideia de colocar o desenho nessa proporção já é uma forma de materializar uma ideia, sabe? E isso me provoca muito e depois fica mais evidente. E aí, dentro da ficção científica e dentro da minha pesquisa do mestrado, eu comecei a me aproximar e me questionar por que eu gosto tanto dos robôs, dos androides, dos ciborgues, né? E qual a diferença entre esses seres? O robô, ele é um dispositivo que ele está próximo de você e ele tem alguma servidão. E aí acabei colocando o R2-D2, que no Star Wars, no filme, esse é um robô que ele é quase um mecânico, assim, ele vive reclamando e consertando as naves, né? Tem outros robôs, assim, na ficção científica que podem ser introduzidos aqui, né? O Android é aquele robô que tem uma interface, uma aparência mais humana, e acaba se aproximando e aí a gente acaba criando uma afeição por esse robô, né? Por ter uma determinada semelhança com a gente, né? E, por fim, o ciborgue, que é o ser que mais me interessa dentro da ficção científica, que é esse híbrido entre humano e máquina. E eu coloco a figura do Robocop, porque tem outros seres ciborgues dentro da ficção científica e outras histórias mais antigas, que nem o Homem de 6 milhões de dólares. Mas o ciborgue, para mim, ele tem um conflito entre a mente dele e a questão de uma programação, porque o Robocop era um ex-policial que sofre um grave acidente e eles acabam fazendo uma experiência de reconstruir o corpo dele com partes eletrônicas e acabam gerando uma programação para controlar também a mente dele. Só que em determinado momento a mente dele começa a dar conflito com a programação. Mas é uma questão de desenvolver tanto carne e máquina que me interessou muito, porque cada vez mais estamos mais próximos da tecnologia, né? E quando você vai a fundo assim da ficção científica, do ciborgue, dos robôs, a gente acaba caindo na cibernética, né? Que a cibernética é uma ciência que estuda justamente o comportamento de determinados seres. E esse é um dos estudos dentro da cibernética, né? E sua aplicabilidade em robôs. Então, aqui a gente tem a imagem do Norbert Wheeler, que ele foi o fundador da cibernética, e ele tinha alguns seres robóticos, assim, que se assemelhavam com tartarugas e com robôs, assim. Tinha um comportamento bem determinado, que eles ficavam circulando dentro de ambientes, né? E a cibernética, ela foi fonte de inspiração para muitos artistas, teóricos, curadores, pesquisadores. Tanto dentro da ficção científica, quanto dentro da produção artística mesmo.
E aí acaba envolvendo essa questão de arte e tecnologia, assim, ó. Alguns artistas começaram a estudar a questão da cibernética e se utilizar dos conhecimentos ali fundados em suas produções. Aqui eu mostro uma obra do Ken Rinaldo, que é uma obra chamada Poieses, que são uma espécie de braços robóticos que ficam dentro da exposição e eles reagem à aproximação das pessoas. Então, são quase como tentáculos assim que ficam se movendo dentro da exposição a partir da movimentação das pessoas, do público ali ao redor. E o artista tem essa questão de repensar o uso da tecnologia nas produções, né? Estabelecendo outro meio de fruição de uma proposição artística. Quando eu começo a aproximar a questão da origem da cibernética e as questões relacionadas ao corpo dentro das artes, eu acabei caindo dentro da body art. E foi interessante ver que dentro da body art, a partir dos anos 60, 70, 80, os artistas começaram a introduzir seu próprio corpo e questionar os limites do corpo, né? Deixando de representar, de ser uma figuração de uma pintura, no caso, né? Colocava o seu próprio corpo à prova. E em determinada época, ali pelos anos 80, é muito contemporâneo os artistas irem se aproximando da tecnologia. E os artistas da body art também se aproximaram da tecnologia. O Stellar, que é um artista que ele experimenta os limites do corpo, e conforme ele vai indo em sua produção, a tecnologia vai envolvendo o corpo dele, ele vai introduzindo partes robóticas, se aproximando do corpo de forma de contato mesmo. Então, dentro da minha pesquisa, eu acabei pesquisando 3 artistas que trabalham uma questão assim, de uma aproximação tão grande com a tecnologia e o corpo, que são considerados artistas ciborgues. O Stellar, que, por exemplo, em 1980, ele desenvolveu uma prótese que ficava presa ao corpo dele, e conforme ele movia o corpo dele, aquela prótese se mexia também. Ali ele já estava questionando os limites do corpo, para onde... qual seria a nossa relação com a tecnologia. Em muitos momentos ele diz mesmo que o corpo é obsoleto, né? E hoje a produção do Stellar, que também como assim, ele começou na body art e você vê que tem uma crescente dessa aproximação de arte e tecnologia, até ele ter uma orelha, uma prótese de uma orelha, que é um órgão fora do lugar comum, né? E você pensar que essa orelha, ele tem um dispositivo que ele capta o som, e esse som é reverberado em um outro lugar, por exemplo, dentro da galeria, né? Dentro do contexto mais contemporâneo, outros artistas foram se aproximando e incrementando a tecnologia ao corpo. E um deles é o Neil Harbisson, né, que ele tem uma obra desenvolvida que se chama Iborg, que a partir de uma deficiência visual, a cromatopsia, ele não consegue enxergar as cores. Ele vê tons de cinza e, por exemplo, se ele vê uma logo da Coca-Cola, não enxerga o vermelho da Coca-Cola. Durante a infância, ele passou muito problema de não reconhecer as cores e não entendia o que era aquilo. Com o passar do tempo e se envolvendo com artes, ele criou uma prótese que funciona como uma antena na frente dele, e essa antena ela captura as cores e transforma em frequências sonoras. E essas frequências sonoras são reverberadas no crânio dele, e assim ele passou a enxergar as cores. Mas para chegar nesse contexto de ter essa prótese fixa ao corpo dele, de forma cirúrgica, ele passou por vários testes, ele mesmo desenvolveu com outros artistas pesquisadores, né? As primeiras próteses, por exemplo, se resumiam a ter a câmera aqui na frente e uma mochila que pesa 10 quilos. Hoje a tecnologia está muito mais miniaturizada, né? Mas o interessante do Neil Harbisson, que ele começou a captar tonalidades de cores que fogem do nosso campo de visão, que nem raio ultravioleta ou infravermelho. Então, quando ele entra numa sala que tem câmera de segurança, ele sente que ele está sendo vigiado, por exemplo, assim, né? Então, ele acabou criando um novo sentido, vamos dizer assim. Ele expandiu o campo de percepção dele justamente através dessa prótese, né? E outro artista que trabalha dentro desse campo de percepção e ampliação, de expansão do sentido é a Moon Ribas, né? Que ela desenvolveu uma prótese que ela reverbera no corpo dela a partir de abalos sísmicos na Terra. Então, conforme vai tendo abalo sísmico na Terra, ela recebe essa reverberação no corpo dela. Era uma prótese que foi inserida cirurgicamente no corpo dela, ela retirou faz pouco tempo, pelo que eu andei pesquisando. E o que acontece?
dessas reverberações e abalos sísmicos, ela transformava esse novo sentido em ações performáticas. Então, conforme ia tendo os abalos sísmicos, ela ia performando. E quando não tinha um abalo sísmico, ela ficava em silêncio, parada. Quando era estabelecido que ela ia propor uma performance, né? Então, aí dentro da minha pesquisa e me aproximando desses artistas, estudando cibernética, eu comecei a pensar em ampliações e expansões do corpo. Não numa forma de qualificar ou julgar o trabalho desses artistas, mas numa forma de tentar compreender melhor o que eles estavam propondo e dizendo. Então, quando eu penso no Stellark, eu penso muito num dispositivo de ampliação do corpo. Ele externa uma ação dele nesse dispositivo, né? A partir do movimento dele, a tilt hand, por exemplo, se movimenta. A mão Ribas trabalha dentro de uma expansão dos sentidos. A partir de uma percepção de um fenômeno natural não visível e que a gente não teria uma percepção se não fosse por um dispositivo que ela criou, ela não teria esse sentido, esse sentimento de um abalo sísmico. E, por um outro lado, eu coloquei o Ney Harbison como se fosse uma síntese entre esses dois objetos, da ampliação do corpo e expansão do sentido, a partir do momento que ele cria esse novo campo de percepção a partir dessa prótese da Iborg, né? De poder visualizar infravermelho, cores ultravioletas. E assim, essas frequências sonoras que o Ney Harbison recebe, ele também transforma em ações performáticas daí. Numa forma de criar um outro olhar para a tecnologia, fugindo do que a gente está habituado de utilizar a tecnologia como uma ferramenta de aceleração, né? Estamos sempre conectados, estamos sempre num fluxo informacional muito grande. Eu comecei a repensar de que forma a gente pode utilizar a tecnologia para um outro estado de fruição, para uma ampliação de corpo e para uma expansão dos sentidos. Então, eu comecei a pensar de que forma a gente pode reverberar dados ambientais no nosso corpo, por exemplo, né? Dentro da minha pesquisa, eu tive a oportunidade muito feliz, assim, do meu orientador me abrir esse campo de possibilidade de me expandir e poder repensar a minha produção, criar não digo um novo olhar, mas um olhar mais crítico, talvez, para a minha produção. E aqui eu trago 3 obras que são fundamentais dentro dessa minha pesquisa. O Parasite Vírus, a Explorer e o Companion. O Parasite Vírus foi um desenho que eu desenvolvi em 2011 e que eu criei ele na intenção de mandar para o MISP, o Museu da Imagem e Som de São Paulo. Numa época eles tinham um laboratório de arte e tecnologia lá, eu queria desenvolver essa prótese lá. Só que acabei não passando no edital e esse desenho ficou no campo das ideias, né? Tanto que em 2012, se não me engano, numa exposição da Fundação Cultural de Criciúma, eu apresentei esse desenho Parasite Vírus como se fosse um laboratório, uma coisa muito experimental. Em 2019, eu consegui desenvolver uma prótese do Parasite Vírus, um protótipo. Então, o que acontece? A ideia do Parasite Vírus era criar um vírus que fosse fictício e que ele tivesse a sobrevivência dele ligada ao seu hospedeiro. Então, a partir do batimento cardíaco, ele conseguia sobreviver, ele estava vivo. Se eu tirasse o batimento cardíaco, ele apagava, ele morria. A ideia era essa. Mas o desenvolvimento dele era baseado nas conexões de redes sociais. Então, eu tinha criado uma página no Facebook, essa página existe até hoje, e a cada curtir do Facebook seria um novo vértice para esse vírus. Então, ele ia continuar se desenvolvendo, se ampliando. Cada curtir, ele ia ficando cada vez maior. A intenção era essa. E aí, eu penso esse dispositivo, por exemplo, como fosse uma prótese de ampliação do corpo. A partir do momento que eu estou expandindo o meu campo de percepção do meu corpo para um dispositivo eletrônico. Em 2018, eu tive a oportunidade de desenvolver a Explorer. A Explorer nasceu de um convite para participar do Hiperorgânicos, um evento que é produzido pelo NANO, pelo Núcleo de Arte de Novos Organismos da UFRJ, né? E a ideia era sobre... A ideia da Explorer nasceu de como ampliar o campo de expandir o campo de percepção. E era um protótipo que, assim,
saiu do desenho também, todos os meus processos saíram do desenho, né? Mas a Explorer, ela foi desenvolvida em 3 dias que teve Open Lab no laboratório no laboratório do evento. E o que acontece? A Explorer, ela funciona como um vestível e ela trabalha, ela reage a dados ambientais. Então, dependendo da altitude, temperatura, a qualidade do gás, a qualidade do ar, todos esses dados são reverberados de alguma forma no Explorer, seja num efeito sonoro, seja numa vibração, ou seja num efeito de luzes. E aí eu pensei esse dispositivo justamente com um dispositivo de expansão do corpo, de expansão dos sentidos, de ampliar nosso campo de percepção através da tecnologia, né? E logo em seguida veio o Companion, que eu pensei como um dispositivo que reverberasse, um dispositivo que ele reagisse a partir do Parasite Vírus e da Explorer. O que acontece? Na execução da ideia do mestrado, eu tive Então, a partir do meu processo do mestrado, eu comecei a aproximar ainda mais essas minhas produções. O Parasite Vírus, a Explorer e o Companion. E aí acabei criando um mapa dessas ativações, né? O que acontece? Pensando a Explorer como um dispositivo de expansão dos sentidos, o Parasite Vírus como um dispositivo de ampliação do corpo e o Companion como se fosse um dispositivo reverberante. Eu queria juntar essas 3 produções, esses 3 dispositivos, e de alguma forma capturar esses dados ambientais e reverberar eles no meu corpo. Mais ou menos era essa a ideia, de uma expansão dos sentidos, né? De ampliar meu campo de percepção, e principalmente na natureza, né? De uma forma mais intimista e profunda, dentro da minha dissertação de mestrado, eu falo de onde vem esse meu interesse da inserção na natureza. Porque quando eu vinha de São Paulo para Santa Catarina, Laguna, eu tinha uma experiência de mata com meu avô. Subi o morro, né, determinadas áreas de mata fechada, onde meu avô tinha plantação, tinha terrenos, e ele ia me contando histórias, eu tinha uma experiência de natureza, né. E a minha intenção na Explorer, com o Parasite Vírus, era justamente revivenciar essa experiência na natureza e de uma forma de que ampliasse meu campo de percepção, ampliasse e expandisse meu campo de percepção. Então a ideia era refazer essa trilha que eu fazia com meu avô. Só que dentro do contexto da pandemia, eu me vi em possibilidade de vir aqui para viajar e tal. E justamente quando eu estava terminando a construção da Explorer da Parasite Vírus, já estava começando a liberar um pouco mais os voos e tal. Eu poderia ter vindo para cá. Mas aí, como eu falei anteriormente, olhando de uma forma mais profunda, eu comecei a me aproximar do desenho e ver de onde que surgiu essa ideia, não de onde surgiu, mas onde nasceu essa ideia da mochila, né? E aí que veio essa ideia da ativação por uma outra pessoa. E pensar essa ativação de uma forma, talvez, afetiva, sabe? Que fosse de um local de afeição. A Parasite Vírus, ela nasceu de um sketchbook que a Dani me deu. E aí, quando eu comecei a falar do sketchbook e falar da ideia da Parasite Vírus, outras coisas vieram em diálogo e em construção, que foi que a Dani também desenvolveu uma mochila. E nessa época a gente falava de mochila, porque a gente falava de uma produção também da Brigida Baltar. E todas as 2 produções falam justamente de uma coleta de uma coisa que não é palpável, sabe? Que não digo que fica no campo da ideia, mas de que forma mensurar e sentir uma coleta de orvalho, ou uma memória, né? Que era a troca da memória por um elefante, né, Dani? E aí a Dani fez essa performance em Joinville, até algumas fotos eu tirei naquela época ainda, e me aproximei também desse caráter da Brigida Baltar de como capturar, como vivenciar uma coleta de orvalho, por exemplo, né? Como coletar algo que não é tangível, né? Não é palpável. E aí veio a ideia de pedir para a Dani executar a Explorer. E quando eu pedi para ela, foi um lance muito louco, porque eu não expliquei para ela como a Explorer funciona, de que forma ela reage. Eu só falei, Dani,
eu vou te mandar a Explorer, e aí eu questionei para ela, qual é o lugar afetivo que você quer ativar a Explorer, qual é a tua ideia, enfim, aí ela, vou executar então na Fundação Cultural, porque foi um local que a gente vivenciou, e a Fundação Cultural é objeto da minha pesquisa de mestrado, né? Então, no dia, acho que foi 4 de setembro, foi mais ou menos isso, foi 4 de setembro, a Dani executou a Explorer aqui em Criciúma. Então, ela fez um percurso dentro da Fundação Cultural, visitando esse espaço, e eu pedi para ela ir curtindo e tentando entender como é que funciona a Explorer. Então, eu lá do Rio de Janeiro, controlava a Explorer. Controlava no sentido de monitorar todos esses dados que estavam sendo capturados. A primeira coisa que a Dani perguntou foi, dá choque? Real, assim, foi a primeira coisa que perguntou, não vai dar choque? Eu falei, não. Aí eu abri cheio de fio, eu falei, gente, vou levar choque. Então, aí aqui são algumas fotos dela visitando a Fundação Cultural, se utilizando esse dispositivo. E aí pedi para que ela subisse o Parque Municipal Morro do Céu, porque enquanto eu vivenciei aqui em Criciúma, era um local que era muito perto de casa, era realmente na esquina de casa. Então eu pegava a bicicleta, subia o morro para fazer trilha, e quantas vezes eu cruzei o Morro do Céu, tanto em direção ao centro, que tinha uma trilha que caía no centro, quanto para ir para o São Luís, entendeu? 2 bairros daqui de Criciúma. Então, assim, gente, ela tem que reexecutar a Explorer também no Morro do Céu. Então, ela foi lá e fez essa visita no Morro do Céu com esse dispositivo. Ao final da execução, eu mandei um questionário para ela, e aí ela respondeu algumas perguntas para mim, falando do que ela sentia, como é que foi se sentir um pouco mais próximo de um ciborgue, ter esse corpo estranho acoplado ao corpo dela, né? E aí outra coisa que a Dani não sabia também é que esse dispositivo, ele estava ligado à internet, todos esses dados estavam sendo transmitidos online, então, por exemplo, eu poderia mandar um link para qualquer pessoa, e qualquer pessoa poderia acompanhar os dados que estavam sendo capturados, que era a altitude, pressão atmosférica e a temperatura. E todos esses dados eram reverberados nesse bichinho, no Companion, que eu criei, que ficou lá comigo no Rio de Janeiro. Entende? Então, dentro da minha dessa dissertação de mestrado, eu acabei falando de toda essa linha de construção de uma afetividade, sabe? E também de evidenciar esses locais que, não digo que chega a ser um descaso, mas que sofreram de alguma forma, né? Porque a Fundação Cultural, no final das contas, é um dispositivo cultural que pegou fogo durante um tempo, né? Ficou um tempo fechado, né? De que forma a gente pode dar voz a esses locais que são agredidos, né? Que nem agora o Morro do Céu, eu fui lá nesses últimos 2 dias e eles estão cercando os terrenos para darem para os donos, né? De que forma a gente pode evidenciar essas agressões nesses locais também, né? E aí, dentro dessa ideia, desse dispositivo, veio essa questão da hipersensibilidade, de pensar uma telemática, uma sensibilidade, e que é uma sensibilidade proporcionada por esse dispositivo eletrônico, né? De que forma a gente pode se tornar hipersensível, pensar esse dispositivo acoplado ao corpo e pensar ele na natureza, né? De que forma a natureza pode reverberar e nos trazer outros sentidos, né? Enfim, tornar esses dados que não são palpáveis, mensuráveis, reverberados no corpo, né? E quando eu penso nisso também, eu penso, por exemplo, em locais de degradação, como a gente tem tanto aqui, essas áreas de degradação de mina de carbono, né? De carvão. Como é que esses locais estão hoje, né? Qual é a qualidade do ar? Como é que funciona, né? De forma a gente pode dar voz também para esses locais, né? Então, pensamos na hipersensibilidade trabalhando uma multiplicidade de dados, que são esses dados ambientais que eu falo, né? E outros dados também que são sensíveis, assim, por exemplo, campos magnéticos, sinais de rádio. De que forma a gente pode reverberar isso no nosso corpo também?
Então, pensar essa captura desses fenômenos nos estímulos que nos rodeiam, quando transformados em estímulos criativos. Pensar que, tipo, o artista tem essa possibilidade de se utilizar da tecnologia como um dispositivo poético, né? Então, essa experiência permitiu perceber estímulos que muitas vezes são sutis, deixamos passar despercebidos ou que não temos uma forma de mensurar com o corpo. Buscamos ampliar nosso campo de percepção, criando uma camada por esse dispositivo hipersensível, a qual nos possibilita uma nova experiência da natureza. Acreditamos que tal experiência proporcionada pela arte e o uso da tecnologia seja uma das principais contribuições para essa pesquisa. Então, aqui tem algumas referências bibliográficas que eu me utilizei e aqui algumas redes sociais alguns links do Instagram das pessoas que eu citei aqui também, né? Tem o meu, tem o Guto, que é o meu orientador, o Nano, a Dani, a Sala de Balote, grupo de arte e pesquisa. E para compartilhar essa pesquisa na internet, eu acabei criando um site que se chama Máquina Sensível. Então, quando você vai no site, tem todo separadinho. Acho que dá para compartilhar aqui depois. Mas, enfim, tem esse desmembramento da pesquisa do mestrado em várias etapas ali, né? Não está tudo ali, porque nessa pesquisa de mestrado é muito mais intimista ainda, essa minha fala, essa minha pesquisa. Enfim, eu acho que é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Acabei tocando direto e não... Enfim. É como eu falei, eu estou um pouco nervoso, porque primeira apresentação dessa pesquisa, assim. Aham. Sim. Aham. Qual? Não vi ainda. Com o Robbie Williams. Não é Robbie Williams. Tom Hanks. Aham. Esse ser, né, também. Aham. Eu vi alguns trailers, eu não vi ainda. Estou bem curioso para ver. Aham. Mas assim, ó, é que, tipo, é de uma forma muito intimista mesmo a pesquisa do mestrado. Eu não consegui, tipo, falar da Dani sem chorar, quando eu comecei a ver todas as conexões que foram casando, assim. Tanto que depois que ela executou a Explore, eu peguei e mandei para ela o questionário e mandei, ó, esse é o trecho que eu falo de você na pesquisa, dessa nossa aproximação, e pensar de você ser essa pessoa, essa primeira pessoa a ativar esse dispositivo, né? E esse diálogo com a Dani, essa construção, me possibilitou pensar em outras pessoas para ativar esse dispositivo, em outros locais afetivos. Porque uma coisa é eu desenvolver esse dispositivo e eu sentir ele, eu sei como ele funciona. Agora, eu dar esse dispositivo na mão de uma pessoa que não tem noção de como ele reage, e aos poucos a pessoa ir notando, opa, peraí, ele está vibrando aqui porque eu acho que eu estou no lugar mais alto. Ou, peraí, ele está apitando porque aqui deve estar muito quente, eu tenho algum gás tóxico. Sabe, esses toques sutis que vão surgir com um convívio mais profundo, entendeu? Que justamente, quando eu falo do Neil Harbison, ele tem um convívio muito profundo com esse dispositivo. E foi daí que ele começou a ter esse novo sentido, sabe? Então, de que forma eu posso evidenciar isso para outras pessoas? E uma outra coisa que eu não falei também é que o parasitivírus, acabei modificando um pouco ele para, em vez de ser o batimento cardíaco dele ser o desenvolvimento do vírus, cada leitura da mochila gera um pontinho no parasitivírus. Então ele vai criando como se fossem linhas que vão sendo constelações, assim, ó. E o que acontece? Conforme as linhas vão se criando, esses pontos vão se criando, os mais antigos vão desaparecendo para dar lugar para os mais novos, assim. E eu acho muito bonito. Parece uma constelação mesmo. Para mim é bem poético. Enfim, eu acho que era isso, assim. Então, fala um pouquinho. Eu quero comentar. Comenta. Honrado, assim, de alguma forma em colaborar com essa pesquisa. Quando o Jonas me procurou, né, eu já fiquei muito emocionada. Foi meu colega de graduação. Desde então, a gente nunca se largou, né? Aham. Próximo. E olha,
que eu li, né? Aparece toda essa relação que a gente construiu pelos nossos processos, né? Éramos dois jovens artistas Aham. por graduação com muita vontade de ser artista, de ter parte, e buscando interlocuções, né? Às vezes entre a gente. Então, eu acompanhei assim, o Jonas, as dificuldades que ele teve, né, para produzir o trabalho dele, que é um trabalho que precisa de toda uma estrutura, um laboratório, né, que ele conseguiu lá no Rio de Janeiro, né, que nos deixar também essa perda do Jonas aqui na cidade, que é algo que eu senti bastante, né, porque a gente, de fato, convivia muito, né, Verdade. próximo. Então, eu fiquei muito feliz em reencontrar essa nossa história, né, e a ativação foi, como o Jonas falou, eu recebi a carta na minha casa, né? E não sabia muito bem, né? Eu sempre fui bem desastrada com essa história de magro, o Jonas já sabia que eu ia orientar ali, mas no primeiro dia eu já acertei tudo, né? Já. E uma das coisas que mais me surpreendeu, assim, é que eu achei que fosse ser um corpo muito estranho. Que fosse ser uma coisa confortável e tal. Mas isso foi que me surpreendeu, até comentei contigo, né? Aham. A Explore, ela era muito confortável. Eu só me dava conta de que eu estava com ela quando ela tinha alguma reação. Né? Então é algo que de fato envolve o corpo, né? Quase uma segunda pele. Sim. Então, e aí o parasite vírus, que era o que eu mais tinha que prestar atenção, né? Porque ele ficava no meu braço e eu tinha uns 3 quilos, não sei como. E às vezes ele ficava quase caindo, assim, então eu estava bem confortável no braço. Era a única parte assim, que eu tinha que tomar cuidado, principalmente o resto normalmente, né? E ela acendia, né? Tipo, ela acendia, vibrava, e eu não sabia o que estava acontecendo. Então, no primeiro momento eu tentei assim, entender se tinha algum padrão nisso, assim, né? Se tinha a ver com o meu ritmo de caminhada, se tinha alguma coisa a ver. Eu estava muito ligada à questão do meu corpo. Assim. Tinha certo ritmo de caminhada, se era quando eu virava, quando investia, enfim. Se era batida do meu coração, se era respiração. Fiquei especulando algumas coisas, mas depois eu me dei conta de que eu tinha que curtir, né? Aham. Assim, a pouco claro esse funcionamento do equipamento. E outra coisa que eu acho que foi interessante nessa experiência, porque foi um momento que eu saí de casa, né? Em caso, tanto na trilha, né? Quanto na trilha natural, encontrei pessoas. Então, eu não estava mais habituada a essa coisa de sair, pessoas e tal. Então, foi uma experiência também de me reconectar com o corpo, assim, que parece que enquanto a gente está nesse modo de isolamento, né? A gente está nesse modo telinha do Meet, né? A gente não é mais corpo, assim, a gente é só uma cabeça, né? Então, assim, eu fui caminhada, eu comecei a sentir, nossa, como eu sou sedentária, que eu cansei, sabe? Comecei a sentir suar, né? Uma coisa assim, de exercício físico, é uma coisa que eu não sentia já há muito tempo. Então, essa proposta me fez também sentir o meu corpo, né? Para além de pensar só na extensão, mas sentir ter uma consciência corporal que eu acho que eu tinha perdido um pouco assim, no isolamento, sabe? E aí, depois de tudo isso, né, depois que veio os registros do Jonas e tudo mais, aí que ele me retornou com um texto da pesquisa, inclusive falando, né, que todas as minhas ações foram registradas, transmitidas, né, ao vivo, em tempo real, no espaço virtual. Então, só depois que eu fui acompanhar o processo. E eu achei interessante isso, porque talvez eu tivesse me guiado muito em tentar construir, né, alguns dados, enfim. Dessa forma, foi uma coisa mais híbrida. Foi, em primeiro momento, uma relação afetiva com os lugares, né, porque, por exemplo, quando eu vou para a Fundação Local, o Jonas, primeiro ele falou assim, eu quero que o Jonas escolher um espaço e pediu para mim escolher um outro espaço, que teria que ser um espaço afetivo, né. Então, eu pensei, bom,
tem que ser a Fundação Cultural, porque o Jonas a gente trabalhou ali, né? As nossas primeiras exposições foram ali. Eu também, a minha dissertação de mestrado fala daquele espaço, então achei que aquele fosse um espaço afetivo, né? E aí, caminhando por lá, eu também comecei a lembrar desses momentos que a gente tinha vivenciado, né? Tentando perceber o quanto aquele espaço mudou, né? Que ele foi reformado, o grafite do Serafim foi apagado, né? Tipo, vários lugares que a gente gostava, assim, perderam, enfim, né? E aí fui tentando também não pensar tanto no equipamento e tentar me conectar, assim, com o próprio espaço, né? E foi uma super aventura, e outra que todo mundo te olha, assim, né? Tem uma das pessoas que o Jonas que eu me senti no ciborgue, eu só fiz 5 minutos, que as pessoas me olhavam, com certeza eu era um ciborgue ali, né? As pessoas paravam, ficavam olhando, né? E aí a gente pensava, Não, teve até uma questão que a Dani falou que ela foi parada e não sabia explicar o que era aquele dispositivo e como ele funcionava também, né? Eu não sabia dizer o que exatamente era, mas foi legal que eu encontrei, uma das pessoas que eu encontrei foi o Lédio, né? Uhum. E o Lédio só me viu e ele disse, isso tem cara de ser coisa do Jonas. Pode, né? Foda. E o Lédio também foi nosso colega lá na Fundação Cultural, eu falei, nossa, acertou, né? É coisa do Jonas. E aí as pessoas perguntavam o que era, a gente tem um trabalho artístico e tal, né? E a gente ainda não sabia direito como é que funcionava, né? Então a gente não sabia. E quando a gente subiu o Morro do Céu, tinha uma galera lá, né? Inclusive a galera lá. E aí o pessoal ficava olhando assim, mas meio que respeitava, sabe? Aí eu estava caminhando, eles saíam. Eu acho que até imaginando assim, ninguém questionou o que era no Morro do Céu, mas eu acho que eles imaginavam que era uma pesquisa científica, assim, alguma coisa desse tipo. E eu com aquele negócio que piscava, entrava, estava todo sem utilidade. Mas foi bem legal. Nossa, foi um momento, uma super experiência mesmo, uma coisa que eu imaginei. E foi justamente uma abertura que se criou de pensar como é que outras pessoas vão sentir, que outros locais afetivos, entendeu? E de que talvez, até coloco isso no final da escrita, se eu tivesse te guiado, talvez no processo meditativo, e de você sentir qual era a sua importância naquele momento, de que eu estou aqui, mas tipo todos os dados ao meu redor estão sendo reverberados, transmitidos por Jonas, que ele está recebendo um dispositivo eletrônico, entendeu? E aí eu penso isso, lógico, eu coloquei lá, mas são brechas para uma futura pesquisa. Acredito que eu saio no doutorado, vamos ver. A ideia é essa. É isso, galera. Não sei se... não terem chamado a polícia para que a questão do Morro do Céu está tão assim. E não terem chamado a polícia, olha, tem alguém lá fazendo alguma coisa muito estranha, com equipamento muito estranho, vão lá catar e ver o que é. Está botando veneno nas plantas, sei lá o quê, porque gente delirante aqui em Criciúma tem, a começar a acontecer. E tem um senhor que mora ali, a casa dele é uma daquelas primeiras ali no morro. E aí a gente subiu ali a perna de carro, né? Aí deixamos o carro embaixo, na frente da casa dele. E aí na hora que a gente deixou o carro, já ficou olhando, né? Porque aí eu falava ali, né? Deixei o carro sem falar. E ele ficou olhando assim, e quando a gente voltou também, ele chegou estava na janela e começou a andar, né? Acreditado, meio querendo, né? Impor a segurança, a ordem. Então, ele não falou nada. Marcos que fez todas as fotos, né? eu acreditei o Marcos também, tudo certinho. Aí tem o Guto, o meu orientador, ele tinha feito uma pergunta, depois que eu vi, ele acabou saindo para uma reunião, mas ele perguntou, quando o compênio vai sair do braço e ganhar a autonomia de uma criatura? Existe projeto? Então, futuramente, a minha ideia é pegar justamente o compênio, pegar esses dados ambientais, né, criar uma biblioteca desses dados, possibilitar que a Dani, por exemplo,
vivencie uma experiência do Alan, a mochila reverberar uma memória também de um local, e colocar o compêndio para funcionar em dispositivos poéticos, robóticos, entendeu? Então ele funcionar vamos dizer assim, um bichinho que saia procurando alguma coisa, tente reverberar de alguma forma aquela experiência já vivenciada, já vivida, entendeu? Então abriu muita brecha, isso que eu achei muito doido, assim, que o mestrado abriu vários caminhos que podem ser trilhados. Tirote, a emoção nos leva a outros lugares mágicos importantes, mas racionalizar essa experiência é rebuscada. Assim, visualizei a sua pesquisa com essa possibilidade de sua poética, uma oportunidade de ganhos para sentirmos mais o nosso espaço. A Laura deu parabéns pelo trabalho, aí o Guto falou que tinha que sair, e é isso, galera. Obrigado por poder compartilhar com vocês. Obrigadão mesmo. Foi a Leila, que foi minha orientadora do TCC, apresentou o Stellark, e eu acabei me envolvendo muito com a pesquisa em arte e tecnologia, tanto que o TCC foi, né, sobre a utilização de dispositivos eletrônicos na produção artística, que foi com a Leila, minha orientadora. Até hoje foi gráfico. Ela pesquisa ali é básica. Verdade. Legal que eu higienizei e todo mundo ouviu eu higienizando. Uhum. Tem algum segredo aqui para botar aqui? Gente, Tirote tá aí e a Fran. Acho que eu vou abrir um... Acho que só vou deixar aberto aqui para não ficar aparecendo minha cara, que acho melhor. Tá, então tu está compartilhando? Já compartilhei. Tá. Acho que não precisa. Não vai ter tanta... enfim, eu queria agradecer... quero agradecer a Dani e vocês da Unesc, que sempre estão recebendo projetos meus, da Gabi, enfim, é sempre muito gostoso estar aqui. Eu vim de uma viagem para Itajaí no fim de semana passado e acho que são 2 lugares assim que a gente sempre se sente bem acolhido, que é muito diferente de Floripa, assim, em Floripa meio que a gente tá assim jogado pro canto, tem que fazer os nossos rolês meio sozinho, assim, porque são muitas bolhas, eu acho, né, enfim, e acho que são bolhas meio bem fechadas, assim. Mas, enfim, o lançamento que eu trago aqui hoje do meu livro é também de uma pesquisa de mestrado que eu defendi em 2019, em artes visuais lá na UDESC, com orientação da Regina Melim. E é uma pesquisa de mestrado, mas é algo que meio que as pesquisas a gente meio que não sabe quando que ela começa e quando que ela termina, né? Então, acho que até dentro aqui do livro tem alguns momentos que eu falo sobre procedimentos que eu lembro que eu fiz quando eu era criança, que tem a ver com a minha pesquisa de mestrado nesses últimos anos. Mas, enfim, acho que desde do começo da graduação, assim, eu acabei percebendo que o texto ele era algo muito importante para mim, mais do que a produção de imagem, assim, em si, mas eu lembro que eu fazia ensaios fotográficos em que tinha texto no corpo das pessoas, bem clássico, né? Mas as pinturas, o título da pintura era bem mais importante do que a própria pintura, para mim, né? E aí, no TCC, eu acabei
investigando isso, investigando também o espaço impresso como um espaço expositivo, com a Regina Melim também. E aí, na hora de fazer uma pesquisa de mestrado, eu comecei a dar mais importância realmente para o texto e fui pesquisar apropriação de texto nas artes visuais. Percebi que a maioria dos artistas que eu gostava, das artistas que eu gostava, e a maioria dos meus trabalhos também tinha esse procedimento de me apropriar de textos de outras pessoas, mais do que escrever assim do começo, né, alguma coisa. E aí também tinha interesse em fazer uma pesquisa que fosse prática, ou que a prática falasse sobre teoria, mas não tivesse um texto tão acadêmico e com a BNT, citação, etc. Então, basicamente o que está aqui é a pesquisa de mestrado, não tem nenhuma diferença, ela só está com algumas alterações e tal. E essa pesquisa é onde eu coloco para conviver 3 trabalhos de texto, coloco eles para dentro do livro, e um dos trabalhos é um trabalho onde eu me aproprio de textos teóricos que falam sobre apropriação. Então, é um trabalho que já fala sobre a teoria, né? Outro trabalho é um trabalho que eu me aproprio de um texto do Haroldo de Campos. Então, eu também faço esse procedimento de me apropriar da literatura. E outro trabalho é um trabalho que eu me aproprio de listas de textos que eu vejo na rua, assim. Então, fazia na época do mestrado um trajeto que era de São José até Florianópolis todo dia. E nesse trajeto eu comecei a anotar todas as listas que eu via. Até vou deixar, tem esse trabalho aqui. Eu começo a anotar todas essas listas que eu vejo nas placas, nos outdoors, enfim, em todos os lugares. E daí esses 3 trabalhos estão convivendo no meio desse livro, assim. E aí no final dele tem um texto que eu falo sobre o processo e os procedimentos que eu uso. E também um texto da Thelma Scherer, que é uma poeta, artista e professora de literatura da UFSC, que também foi professora na UDESC, onde a gente teve uma relação mais próxima. Então, é um trabalho que ele está transitando nesses 2 lugares também, né, na literatura e nas artes visuais. Mais o quê? Aí, ao mesmo tempo, eu tô com essa exposição online, que é de um edital de galerias de Itajaí, que acabou acontecendo online por causa, né, da pandemia, que é uma exposição que se chama Por a Escrita nas Palavras que Vejo. Tem curadoria da Gabi Brezola. Essa frase do título, ela vem do texto que a Thelma Scherer escreveu, que está aqui no livro, que é uma frase que ela escreveu por a mão nas palavras que vejo. E aí a gente trocou por a escrita nas palavras que vejo. Pensando nesse escrever com as palavras e com os textos que já existem, né? Aí tem outros trabalhos também que vocês podem ver depois, acho que é mais fácil do que eu ficar falando deles aqui. Também fizeram parte dessa pesquisa com texto. Aqui tem um trabalho, peraí. É um trabalho que eu faço a partir de uma anotação do Leonilson, que é um artista que eu me aproximei no começo assim, da minha pesquisa em artes visuais. Aí tem trabalhos como esse que vem lá da graduação. Esse que é mais recente, que é são todas versões, né, para o digital que eu acabei fazendo. Esse daqui que ele tá aqui dentro do livro, só que em outro formato. São as listas, né, que eu falei que eu recolhi na rua.
tem esse trabalho aqui que eu fiz a partir de definições do dicionário das palavras escrever e da outra palavra através. Então, essa que está em preto aqui é o escrever e o de trás é através. É um texto que se forma por essas duas colunas. E aqui também tem uma coleção que eu tenho de nomes de lugares que são verbos no infinitivo. Vindo até aqui, eu comecei a notar, porque Criciúma eu também percebi que tem vários, né? Tem beneficiar, que é um negócio de benefícios para não sei o quê, aí tem outra escola que eu vi no caminho. Mas, enfim, é uma lista que eu venho fazendo faz alguns anos, assim, de lugares aqui em Santa Catarina que tem esses verbos. Enfim, basicamente é isso. Eu acho que eu não tinha preparado muita coisa, porque realmente eu quero entregar meu trabalho para vocês e que vocês tenham as próprias relações, assim. Uma coisa bem importante, né? Que esse trabalho ele foi realizado com recursos, né, do prêmio do Elizabeth, prêmio, peraí, deixa eu ver o nome certinho. Prêmio Elizabeth Andelli de Apoio à Cultura, de 2019. É interessante que eu também escrevi esse projeto na categoria de artes visuais e na categoria de livro, letras e literatura. E ele passou na categoria de letras e literatura, porque, enfim, acho que as artes visuais também não tá tão, dependendo, né, da situação, ela não tá tão aberta, assim, acho que não só a publicação, mas o texto em si, né, porque olhando assim parece que é um livro, assim, de normal, né? Talvez se eu tivesse desenhado as palavras, seria mais aceito. Sim. Enfim, é isso. A exposição tá super legal, gente. Depois escutem os áudios. Os áudios também é uma versão dessas frases de textos teóricos que eu coleciono. Enfim, é um desdobramento assim de trabalhos que estão aqui e que não estão aqui também, que estão em volta assim dessa pesquisa do mestrado todo. Não, são coisas separadas, né? Se chama lugartemporario.com.br, o site. Isso, .com.br. Eu tinha que fazer um site e fiquei pensando, nossa, eu não quero fazer um site com meu nome. Achei muito, até porque meu nome é Valikoski, né? O sobrenome é muito difícil de escrever, assim. Aí fiquei pensando de ser um lugar temporário para qualquer projeto que eu precisar de um site, eu coloco ali. Acho que tem essas questões assim com o nome, eu acho. Enfim, é isso. Acho que sim. Nossa, e a gente fica super feliz, assim, Marcos, ter o lançamento aqui em Criciúma, né? Então, pra gente é muito importante te receber aqui, né? Você, Jonas, né? A gente adora receber pessoas, né? A gente estava morrendo de saudade de receber visita, né? Sim. Que bom que a gente conseguiu fazer esse ponto, né? Ter acesso a esse material, né? Com o apoio do Estado Elizabeth, Festival Cultura 2019. Sim. Eu acho que também é muito importante, a gente tem poucos mecanismos de cultura de valorizar e mostrar o quão é importante como precisa ser ampliado isso também. Possibilita que a pesquisa do mar chegue aqui em cima, chegue em vários lugares, né? Então a gente
Estou muito feliz e volto sempre, Marcos, a casa é sua. Obrigado. Toda a galera, a gente adora receber vocês. Sempre uma aventura. Obrigado, gente. Aí quem quiser pegar o livro... Aí tem que assinar aqui, né? Isso. Tem que assinar aqui, gente, a listinha. Até o pouquinho aqui com a galera que Momento, viu, cara? Espero que tenha sido bacana, porque eu estava muito nervoso. Estou muito feliz. Até a 4. Acho que tem que fechar. Parar a gravação e fechar. Acho que não tem mais ninguém, a gente pode parar a gravação. Tchau.